O Cláudio vai realizar duas experiências, né? Relativamente simples até, mas que ilustra, na verdade, né, o efeito da pressão, né, quando a gente tem uma transição de fase de uma maneira geral, né? E depois uma outra experiência que ele vai explicar. Então vamos lá, Cláudio, essas duas experiências. Tá, vamos começar aqui pela bomba de vácuo e mostrar que a pressão é força sobre área. Né? Ok. Quer dizer, eu vou ter uma bomba de vácuo que vai me dar uma certa pressão negativa, pressão abaixo da pressão atmosférica. E aqui, dois terminais que eu posso colocar na mangueira, um largo, uma área maior, e outro pequeno, uma área menor. Então, inicialmente, a gente pode acoplar esse tubinho com uma área pequena na bomba de vácuo. Posso abrir, posso pôr o dedo aqui, sem problemas. Dá para segurar tranquilamente. Porém, se eu usar a mesma bomba de vácuo, agora com uma área maior, tem que tomar muito cuidado. Porque agora, a pressão sendo a mesma, a área aumentou. Ou seja, então a força vai ser maior. A força vai aumentar proporcionalmente. E ela vai com o quadrado do raio. Do raio, sim. Não é isso? Exatamente. Então, se você triplicou, quadruplicou o raio, multiplicou por 5 vezes, o efeito é 25 vezes maior. Sim, mais ou menos isso. Né? Então a força vai ser 25 vezes maior. Então agora eu vou ter que abrir muito devagar, né? Porque... Opa! Olha como está ficando a minha mão. Nossa! Se eu deixar um pouco mais, vai começar a sair sangue aqui da minha mão. Puxa! Então, a força nesse caso vai ser muito, muito maior por causa da área maior. A gente pode mostrar usando, por exemplo, um pedacinho de plástico, né? Tá? Vou primeiro colocar esse tubinho menor e ligar a bomba. Você pode ver que ele deu uma abaulada, mas não foi suficiente para romper o plástico, né? A gente pode fazer a mesma coisa com esse tubo maior aqui. Vamos colocar aqui plástico e vamos... Imediatamente ele estoura o plástico. Mostrando que a força aqui é muito maior. É claro. Então a gente tem que tomar cuidado, né, ao manusear uma bomba de vácuo, né, tomar cuidado com a superfície, que ele dá uma certa pressão. Se aumenta a superfície, logicamente a força vai aumentar. Fica muito aumentada na proporção da área sempre, né? Sempre da área. E aqui uma outra experiência para mostrar a influência da pressão atmosférica na ebulição da água. A gente sabe que a água ela ferve a 100 graus Celsius desde que a pressão seja de uma atmosfera. Então, se eu estiver lá em Santos, por exemplo, no litoral, a água vai ferver a 100 graus. Então, fica mais rápido de cozinhar lá um macarrão, etc. Se eu estiver em São Paulo, a pressão aqui é um pouco menor, como nós já vimos. A pressão não é igual à pressão lá de Santos, é menor. Portanto, a ebulição da água aqui em São Paulo dá-se numa temperatura menor. 98 graus, mais ou menos, é a temperatura de ebulição da água. Demora um pouco mais para cozinhar o macarrão. Se eu estiver em La Paz, por exemplo, na Bolívia, 70 e poucos graus, então é a temperatura de ebulição. Então a água está fervendo, mas vai estar fria. Né? Então aqui vamos ver um caso extremo, né? Vou fazer vácuo e vou tentar fazer a água entrar em ebulição à temperatura ambiente. Temperatura que estamos agora. Interessante, isso é interessante. Então vamos... Que é a temperatura que está, não é? A temperatura que está agora. Olha só.
Olha aí, está fervendo e você pode pôr a mão na Exatamente. panela. Sim. Né? Não é? Está fervendo tá e fervendo. você pode pôr a mão, porque da temperatura ambiente e entrou em ebulição. Não, isso é interessante. Está fervendo e você não se queima. É isso, olha só. Bom, agora eu fechei aqui. Aqui está uma pressão negativa, pressão mais baixa, né? Tá? Só que não entra em ebulição porque ainda entra em pouco Olha de aí. ebulição, né? Aham. Só que ele vai chegar uma hora que vai entrar em equilíbrio. Aham. Tá? Não vai parar de entrar a ebulição. Mas eu posso fazer essa água ferver numa temperatura muito mais baixa do que 98 graus, né? Certo. Então, liguei Não aqui. a temperatura ambiente, não mais. Um pouquinho maior. Interessante. Então agora, colocando aqui na espiriteira, né? Olha, já está fervendo. Olha só. Você pode... Pode pôr a mão. Aí embaixo não, né? Porque Tá um pouco mais embaixo tem... Mas, Acabei de me dar conta que não pode ser embaixo, pode ser do lado. Aí embaixo não. então a água entra em ebulição. Né? Agora, se eu abrir, Pronto. cessa a ebulição. Aí volta a situação onde ela vai ferver próximo de 98 98 graus, né? Exatamente. Muito interessante esse efeito, sim. Belíssimo esse efeito, na verdade. Então, na verdade, se eu quiser que a temperatura da água aumente, eu teria que usar uma panela de pressão. Né? Então, quer dizer, Ok. aumentando a pressão, eu também aumento a temperatura de ebulição. Aham. E aí o cozimento é mais rápido, né? Porque a temperatura é maior. E é por isso que você usa panela de pressão, na Exatamente, verdade? exatamente. Muito bom, muito bom.